mecanismos, algumas técnicas para possibilitar que essa linguagem faça sentido para, né, para os agentes econômicos ou para algumas pessoas. Por isso a gente vai dizer que ela está numa relação, numa tri-relação semelhante ao que a gente aprendeu lá na língua portuguesa, numa relação sintática, semântica e pragmática. Quando a gente fala sobre o ponto de vista sintático, é como se a gente dissesse que tudo que tem na contabilidade, ela possui uma gramática própria, uma gramática contábil. Exemplo, quando você está construindo uma oração, você só tem uma oração, né, se você tiver um sujeito, um verbo, um predicado. Faltou um verbo aí, você já não tem uma oração, você tem uma frase. Então a gente aprendeu isso lá no ensino fundamental, no ensino médio, né, e sabe que para você ter uma oração, você precisa de sujeito, verbo, predicado. Para você apurar o CMV, a gente aprendeu que uma das formas é pegar o estoque inicial, adicionar as compras e subtrair o estoque final. Não é isso? Sim ou não? A fórmula do CMV é estoque inicial mais compra menos estoque final. Concorda? Respondam, falem comigo, falem comigo. Sim. Isso é uma sintaxe. Toda vez que eu falo para você que o CMV da empresa X é 500, você sabe que ele surgiu dessa fórmula. Essa fórmula é a sintaxe. Da mesma maneira, quando eu digo para você que o índice de liquidez seca é o ativo circulante menos o estoque dividido pelo passivo circulante, então eu não preciso toda vez ficar dizendo, olha, índice de liquidez seca é ativo circulante menos estoque dividido pelo PC. Eu digo que o índice de liquidez seca é 1,40 e você já sabe que a empresa pagaria todas as suas dívidas sem depender do estoque. Entende? Ocorre que tudo que tem na contabilidade é originário de uma sintaxe. E você está estudando sintaxe desde o dia que entrou na UFPR. Toda disciplina de contabilidade introdutória, intermediária, avançada, geral, sei lá o quê, elas só vivem de sintaxe. Você só sabe fazer um balanço por conta de uma sintaxe. Você sabe que balanço bate por conta de uma sintaxe que a gente foi te ensinando desde o primeiro dia de aula, né? Então, essa sintaxe, ela explica como as informações elas são elaboradas. E aí, existe uma coisa extremamente fundamental. Se você não souber elaborar uma informação contábil, nada vai acontecer em termos de mitigação de risco. Porque eu digo para você que o EBITDA é de 3,4 bilhões e você não tem noção do que eu estou falando. Por quê? Porque você não sabe medir o EBITDA. Por isso é extremamente importante num curso de graduação que a gente ensine, que a gente aprenda, né, de uma forma muito contundente as sintaxes. De posse das sintaxes, de posse das formas, né, e como eu disse, praticamente tudo na contabilidade é originário de fórmulas, a gente começa a fazer interpretações. Há pouco eu disse que o índice de liquidez seca é 1,40. O que significa 1,40? Significa que você pagaria todas as suas dívidas sem depender, né, da venda de nenhum estoque. É isso que significa. Mas quando eu falo do lucro bruto, você tem que saber que o lucro bruto saiu de vendas, menos os impostos, menos as devoluções, né, menos os abatimentos. E aí você chegou nas receitas líquidas, da receita líquida você tirou o CMV, e aí você chega no lucro bruto. Eu não preciso ficar falando toda vez para você que o lucro bruto obedece essa sintaxe, mas você tem que saber qual é o significado do lucro bruto. Você precisa saber que o lucro bruto deve ser necessário para você pagar todas as suas despesas operacionais do período, entende? Então, a semântica, ela
mostra o significado. Semântica quer dizer significado. Qual é o significado daquela informação que a gente gerou a partir de um conjunto de sintaxes? E aí, a terceira relação é a pragmática. Para que serve? Pois não. Você pode minimizar só a janelinha ali do Teams para a gente conseguir... Aqui em cima, né? Aqui embaixo, próximo. Né? Imagina, qual que é o significado da informação? Então, entendemos aqui, né? E aí, para que serve? Né? Qual que é a utilidade dessa informação? Não, normalmente você vai aprender muita coisa durante o curso de Ciências Contábeis e vai querer chegar na empresa e vai querer implantar, e talvez você vai querer implantar muitas práticas, muitas boas práticas que você julga boas práticas, mas aquilo não faz sentido para a organização, né? Então, para essa relação, essa terceira dimensão pragmática, ela se preocupa com a utilidade. Qual que é a utilidade da informação para os usuários da contabilidade? Qual é a utilidade ou a relevância da informação para os usuários? Aconteceu alguma coisa? Oi? Estão vendo? Estamos sim. Sim. Aconteceu alguma coisa com esses slides aqui, deixa eu ver se eu volto. Para mim desapareceu, perdão. Só um minutinho. Professor, aproveitando aqui, deu uma pausinha, eu tinha visto na pastinha errada, da aula errada, na verdade, não tá nas pastinhas do slide, desculpa. Não tá? Não, eu tava vendo na matéria errada. Eu vou colocar para você também descobrir aqui o que aconteceu, que deu errado aqui, parou de compartilhar automaticamente. Um minuto que eu já resolvo as duas coisas ao mesmo tempo. Então tá aí, já tá na pastinha, já tá carregando, ó, já carregou, e já vou abrir de novo os slides aqui, perdão, para estar aqui. Voltaram a ver a minha tela? Estamos vendo, sim. Sim, ok. Então, qual é a utilidade, né, para os diversos usuários tomarem decisão? Então, nessa relação pragmática, é a capacidade da informação fazer alguma diferença no processo de tomada de decisão. O segundo grupo, né, de teoria, a gente denomina de teoria como decreto. Isso é muito interessante porque no final dos anos 60, a ênfase da contabilidade norte-americana, e isso interferiu muito aqui na contabilidade brasileira, ela começa a migrar de uma tradição que é denominada normativa para uma tradição, para uma perspectiva fundamentada na informação. Isso é chamado de information approach, e a ideia é sempre utilizar a informação para tomada de decisão, mas com base em prospecções. O pilar dessa migração de tradição normativa para uma perspectiva fundamentada na informação, ela aconteceu em 1978, quando o FASB publica um pronunciamento e diz nesse pronunciamento que os relatórios contábeis, que os relatórios financeiros deveriam fornecer informações úteis para investidores atuais e futuros e credores. Investidores atuais, investidores futuros e credores. Verificarem o montante, né, e a periodicidade de recebimentos de caixa. Bom, quando o FASB faz isso, ele elege um grupo de usuários principais da contabilidade. E esse grupo de usuários principais são os investidores que a gente tem hoje e investidores que a gente prospecta, e os credores. Isso é bastante interessante porque, no ponto de vista da contabilidade brasileira, a gente tem um monte de outros usuários que são tratados com igual relevância. A gente tenta fazer contabilidade para governo, sindicato, funcionários,
Da mesma forma que a gente faz contabilidade para investidores, da mesma forma que a gente faz contabilidade para credores. E talvez isso não seja um problema, mas o problema seja a gente querer que esses diversos usuários tenham a mesma capacidade de diligência, a mesma capacidade de entendimento. Então, o FASB se preocupa com investidores e credores. E aí, quando ele fala que as empresas deveriam se preocupar prioritariamente com a capacidade de fluxo de caixa, esse pronunciamento elege a demonstração dos fluxos de caixa como sendo a principal demonstração financeira. Então, o fluxo de caixa passa a ser a principal demonstração contábil, financeira para os norte-americanos. E aí pergunto para vocês, qual é a principal demonstração contábil para os brasileiros? Balanço? Balanço. A gente entra na universidade querendo aprender a fazer balanço. Você vai sair da universidade feliz porque teu balanço não bateu. Entende? As empresas divulgam seus balanços. Os analistas dizem que é temporada de divulgação de balanços. Os bancos pedem os balanços. E quando a gente começa a eleger balanço como sendo a principal demonstração, a gente acaba não olhando, de fato, a capacidade da empresa pagar contas, receber contas, pagar dividendos. E isso é mostrado na demonstração dos fluxos de caixa. Então, essa é um ponto bastante importante, porque o fluxo de caixa começou a ser exigido para as empresas de capital aberto, à exceção de bancos e empresas do setor elétrico, somente em 2010, 1978, 2010. Dá para você perceber a diferença, E esses anos, de fato, fazem diferença na evolução da contabilidade e da informação, Então, para ficar claro, a gente diz que é normativo a teoria que tem por finalidade fornecer prescrições, ou seja, quase tudo aquilo que a gente tem de normas contábeis no Brasil, de CPC, é normativo. Conselho Federal de Contabilidade é normativo. CVM é normativo. Então, a gente tem um conjunto muito grande de órgãos que regulam a contabilidade e que dizem como é que a gente deve fazer essa comunicação dos fatos contábeis para os diversos usuários. Essa teoria normativa, ela se preocupa com o que deve ser, ou seja, ela sempre dá prescrição. Isso é uma característica do Brasil também, Porque nós somos extremamente codificados, a gente adora código de trânsito, código de defesa do consumidor, código de tudo, A gente é extremamente codificado. E, evidentemente, se eu perguntar se você prefere uma contabilidade que te diz o que tem que fazer ou uma contabilidade que te possibilita tomar decisões sobre como fazer, é perigoso você optar, ficar com a primeira opção. Então, isso é normativo. Tudo aquilo que vocês aprenderam na disciplina com o Henrique, no ano passado, em teoria da contabilidade, foi normativo. Conceito de ativo, de passivo, de receita, de despesa, de patrimônio líquido, de diferenciação, essas, Quando que você reconhece uma receita, quando você reconhece um gasto com P&D, Como você faz fair value, praticamente tudo que acontece nas disciplinas, acontecendo, que vão acontecer ainda nessas disciplinas do eixo central do curso, eles são normativos. O manual de contabilidade é extremamente normativo, Então, isso é uma abordagem, isto é a abordagem normativa da contabilidade. Sob o ponto de vista da teoria positiva, é positivo tudo aquilo que tem por finalidade fornecer
subsídios para a gente explicar e predizer determinado fenômeno. Olha, explicar aquilo que aconteceu, evidentemente com base em dados passados, e fazer prescrições, predições, e fazer predições, né? Então, essas predições é o que sustenta essa abordagem positiva da contabilidade. A ideia principal é sempre descrever como que a contabilidade se desenrolou no mundo real, não como que ela deveria se desenrolar, mas como ela se desenrolou. Ou seja, a gente tem uma abordagem extremamente empírica, que vai lá na empresa, olha o que a empresa fez e com base naquilo que ela fez, a gente tenta fazer predições, né? Tenta fazer guidance, tenta fazer projeções. E a gente vai defender que essas projeções, que essas predições são extremamente importantes para tomar decisão. Esse termo positivo, ele é originário, né, dos estudos da economia, especialmente, né, de Friedman, e Friedman tentava distinguir pesquisas que objetivavam explicar de pesquisas que objetivavam fazer prescrições. Então, a gente traz essa abordagem positiva a partir de um enfoque muito voltado a estudos empíricos, a pesquisas empíricas. E a gente importou esse tema, essa nomenclatura, isso está aí, né, há alguns anos, e vocês devem ouvir muito, né, dessa teoria positiva, e nessa disciplina, especialmente, ela é 70% voltada para essa perspectiva positiva, né? Então, como eu disse, ela está alicerçada em conceitos econômicos e direciona para explicar fenômenos que a gente observa. Não tem contabilidade, não tem abordagem positiva se você não observar fenômeno. Observar fenômeno significa olhar como a empresa adota determinados procedimentos. Olhar como a empresa reconhece receita, reconhece despesa. E com base nesse processo que ela utiliza para reconhecer receita e despesa, a gente entender qual é a repercussão que isso tem no lucro. Evidentemente, dependendo dos métodos que eu utilizo para reconhecer receitas e despesas, eu vou aumentar ou vou reduzir o meu lucro. E isso vai fazer muito sentido no processo de tomada de decisão. Então, essa abordagem, ela utiliza hipóteses, né? A gente assume que há algumas hipóteses teóricas ou algumas hipóteses intuitivas, e a partir dessas hipóteses a gente tenta fazer alguns testes empíricos, utilizando excessivamente, porque alguns trabalhos exageram, né? Mas utilizando muito estatística, né? Então, por isso que a gente teve na última reformulação do curso de Ciências Contábeis a inserção de 2 disciplinas de estatísticas, né? E temos várias outras disciplinas que utilizam estatística no curso de graduação, porque a gente assume que esses testes empíricos eles só podem ser feitos a partir de uma observação de dados de um longo tempo, de algum tempo no mínimo, né, mas bom seria um longo tempo, e que a gente pode fazer prescrições com certo nível de confiabilidade. E a gente utiliza um outro pressuposto também, que é o comportamento dos agentes. A gente precisa falar disso várias vezes, né? Vocês vão ouvir eu dizer insistentemente que os gestores possuem comportamentos oportunistas e que esses comportamentos oportunistas desencadeiam uma série de situações que podem não ser tão agradáveis para, né, as pessoas que colocam dinheiro nas empresas. Então, a lógica é que a teoria da contabilidade ela pode ser vista a partir de um conjunto de contratos,
né? E quando a gente olha a contabilidade a partir de um conjunto de contratos, a gente olha um balanço a partir de um conjunto de contratos, é muito interessante de você ver que várias pessoas que interagem com a empresa, elas possuem contratos. Alguns contratos são explícitos, outros contratos são implícitos. Mas toda a dinâmica da empresa, né, giram em torno desses contratos. Exemplo, quando você admite um funcionário para trabalhar na empresa, você já sabe que ele vai trabalhar do dia 1º ao dia 31, que vai receber até o 5º dia útil do ano, do mês seguinte. Então, há um contrato explícito que ele trabalhará para você 30 dias e por esses 30 dias ele vai ganhar X valor. Quando você vai ao fornecedor e compra um produto, e a prazo, e você registra no balanço que daqui 30, 60, 90, né, dias você tem que pagar as suas compras, você está dizendo que você fez um contrato formal com uma outra empresa que te vendeu mercadoria por X valor, parte desse valor refere-se a juros, por isso quando você vai fazer o registro contábil, você separa os juros, né, do valor efetivamente dos produtos. Então, tudo na contabilidade nasce de alguns contratos. Ocorre que, em função do comportamento oportunista das pessoas, a gente precisa deixar os contratos cada vez mais robustos, cada vez mais completos, cada vez mais intensos, cada vez com mais cláusulas. E quanto mais você precisa monitorar a pessoa que transaciona com a sua empresa, mais custos incorre-se, né? Então, voltando ao exemplo do funcionário, se você tem que controlar o horário que ele entra e o horário que ele sai, se você tem muitos funcionários, você não consegue fazer manualmente, você tem que contratar. Você tem que comprar um cartão ponto ou criar um outro sistema de monitoramento. O cartão ponto custa dinheiro. Quanto mais você tem que monitorar, mais custos você gera. Quanto mais custos, menos lucros. Então, a lógica da teoria do contrato é reduzir, ou tentar reduzir o máximo possível os custos contratuais. Você consegue reduzir custos contratuais quando você tem um comportamento menos oportunista. Então, o pressuposto é de que um conjunto de pessoas que estão nas empresas, um conjunto de pessoas que são seus amigos, se você pensar não na contabilidade, um conjunto de pessoas que são seus colegas de trabalho, eles sempre vão agir em função de interesses pessoais. E isso faz parte do comportamento do homem econômico, né? A gente assume que indivíduos agem basicamente em função de interesses pessoais. Eu fico trabalhando na empresa até que for bom para mim. Eu fico trabalhando num escritório se esse escritório me pagar no final do ano uma participação nos lucros. E se ele paga a participação nos lucros, eu vou fazer o máximo possível para que ele tenha mais lucros, especialmente se eu for o CEO, especialmente se eu for o gestor, né? Especialmente se eu tiver algum poder de interferir no processo de mensuração do lucro. O problema é que quando as pessoas pensam em maximizar o seu bem-estar pessoal, elas pensam em maximizar o seu bem-estar hoje, mas esquecem que se ela maximiza demais as suas vantagens hoje, ela pode prejudicar o futuro, né? E, evidentemente, quanto mais você prejudica o futuro, mais você compromete a continuidade da empresa. Então, a lógica da teoria positiva ela assume que sempre os sujeitos, né, especialmente os gestores, eles tentam melhorar o bem-estar próprio. E para melhorar o bem-estar próprio, eles são oportunistas para escolher procedimentos contábeis,
oportunistas para induzir o funcionário a fazer determinadas coisas, oportunistas para enganar o fornecedor, oportunista para enganar o banco, apresentando um balanço que pode não ser, evidentemente, a situação da empresa, né? E como eu disse, o que está por detrás desse bem-estar é oportunismo. O oportunismo não é uma palavra feia, você não tem que ficar se ofendendo com isso, o oportunismo é inerente às pessoas. Não há pessoas que não tenham comportamento oportunistas. Você pode ter graus elevados de comportamento oportunistas, mas, em geral, todas as pessoas possuem comportamento oportunista. Você pode estacionar numa vaga de idoso e não estacionar numa vaga de portadores de necessidades especiais, porque você acha menos grave estacionar na vaga do idoso do que estacionar na outra. Mas, em ambos os casos, você estaria sendo oportunista, entende? Você pode não contar para um colega seu que vai ter um processo de seleção na empresa para. Você está sendo oportunista. E você pode escolher adotar o método do Pepsi, porque é mais fácil de fazer, ou porque vai diminuir o lucro, quando o ideal seria o método do preço específico, ou o método, né, do custo médio, tá bom? Então, isso são comportamentos oportunistas que na contabilidade podem gerar e distorcer o resultado. Você pode escolher não reconhecer receita este mês e reconhecer receita no mês seguinte, porque neste mês você tem que distribuir participações nos lucros. E a gente faz isso, né, utilizando de procedimentos que são lícitos. A gente não está falando de fraude, a gente está falando de escolher um procedimento que gera o maior benefício para mim quando eu tenho mais de um procedimento igualmente aceito. Então, qual que é a lógica da teoria positiva? É que a contabilidade funciona como um mecanismo de redução de assimetria. E nós vamos ter uma aula para a gente discutir o que é essa assimetria, e reduzindo a assimetria, a gente reduz conflitos. Conflitos, especialmente conflitos entre agentes e proprietários, entre gestores e donos do capital, né? Então, vários aspectos sobre a informação contábil podem ser estudados nessa lógica da teoria positiva. Por isso, a gente vai ter uma aula específica para discutir teoria da firma, mecanismo de governança, para discutir remuneração de agentes, para discutir características, né? Então, você pode discutir gerenciamento de resultado, você pode discutir teleconferência, você pode discutir escolha de informação que você quer divulgar e por que eu quero divulgar determinada informação, tá bom? Então, caminhando já para o finalzinho da aula de hoje, tudo bem por enquanto? Tudo certo, professor. Tudo bem? Então, a contabilidade, ela é tida como uma ciência social aplicada. E se ela é uma ciência social aplicada, é muito fácil da gente defender que ela é altamente influenciada pelo ambiente em que ela atua. E esse ambiente, a gente está falando de cultura, a gente está falando de tradição histórica, a gente está falando de uma estrutura política, a gente está falando de uma estrutura econômica, uma estrutura social, a gente está falando de um sistema jurídico, né, que interferem nas práticas contábeis. Um exemplo bastante claro é que até 12 anos atrás a gente nem sabia o que era demonstração de valor adicionado, né? Hoje, as empresas de capital aberto, elas são obrigadas a adotar balanço social, e o balanço social é fruto de uma demanda da sociedade. Ou seja, a contabilidade é influenciada pelos meios. A contabilidade é influenciada pelo desenvolvimento econômico do país. Observe que com certeza você tem um amigo ou um conhecido
que você nunca imaginava que ele ia investir na bolsa, e que de repente ele começou a colocar dinheiro na bolsa e começou a discutir, né, a rentabilidade das ações ou a volatilidade das ações de empresas que você nem conhecia, né? Então, o desenvolvimento econômico do país impulsiona o interesse pela contabilidade, impulsiona a necessidade da contabilidade e impulsiona as práticas que a gente vem adotando ao longo do tempo. O desenvolvimento das práticas, por exemplo, a gente precisa explicar melhor o que significa o EBITDA, por exemplo, né? Então, se você entra num site fundamentalistas que vai te mostrar um conjunto de indicadores de determinada empresa, você já coloca do ladinho ali, além dele calcular o índice, ele já te dá uma explicação um pouco mais, né, rasa, mas ele te dá alguma explicação sobre o que significa aquele dado que ele apresenta. E aí você olha aquela explicação e tenta tomar alguma decisão. Isso é muito novo no Brasil. Isso é muito novo para nós. Mas por que que a gente começa a olhar a contabilidade com olhos diferentes, com um olhar mais profundo? Porque o desenvolvimento do país permite, o mercado de capitais permite, né? A possibilidade da gente interagir com empresas fora, né, do continente permite. Então, a contabilidade é fruto né, do meio em que ela está. E aí, onde é que entra a teoria nessa discussão toda, né? Então, a teoria, tanto normativa quanto positivas, elas se assemelham a redes que a gente lança com o objetivo de recolher aquilo que a gente denomina de mundo contábil. A gente precisa pegar essas informações, tratar essas informações, raciocinar sobre essas informações para conseguir entender o que elas significam. Por isso é importante teoria. Olha, se você quer ser um bom perito, você tem que ter teoria. Se você quer ser um bom analista de mercado, você tem que ter teoria. Mas não aquela teoria normativa somente, aquela como base. Você precisa ter capacidade de prospecção, capacidade de fazer análise. Então, isso é importante, né, nesse momento do curso de Ciências Contábeis, né? Entender não somente a sintaxe, mas o que você pode fazer a partir daquelas sintaxes, daquele monte de sintaxes que você aprendeu para mensurar e divulgar informação contábil. Então, quando a gente fala de teoria no ambiente contábil, é um conjunto que parece ser coerente de princípios que utilizam hipóteses, que são conceitos e que a gente vai tentar formar um quadro de referência para investigar a natureza da contabilidade. A natureza é o objetivo, o objeto da contabilidade, o patrimônio da contabilidade. A parte legal é que essa disciplina, ela não dispõe de uma única teoria. Aliás, essa disciplina não dispõe de nenhuma teoria contábil. Ela interage com teorias de diversas áreas, a exemplo da economia, da administração, da psicologia, né? Então, e essa interação com teorias de outras áreas é que faz com que a gente avance no conhecimento e possa olhar, né, a contabilidade de uma forma muito mais profunda. O objetivo é explicar e prever prática. Explicar e prever, olha, a empresa está adotando tais procedimentos e isso pode nos levar a... Um outro objetivo é fornecer um referencial para avaliar as práticas existentes. A gente vai falar em algum momento sobre gerenciamento de resultados. E gerenciamento de resultados nada mais é do que avaliar práticas adotadas pelas empresas. Daqui 3 aulas ou 4 a gente vai entrar num ambiente de você se comportar como auditor para você avaliar práticas adotadas pelas empresas, por uma empresa. E você vai ter que julgar se essa prática
ou se essas práticas fazem sentido ou não, e como que você corrige essas práticas. A gente precisa compreender melhor aquilo que os contadores fazem. A gente precisa compreender a lógica na cabeça do investidor, mas a gente precisa compreender melhor os administradores, né? E aí, a gente vai oferecer nessa disciplina um monte de possibilidades de você melhor entender as práticas que acontecem no ambiente contábil, tá bom? Então, acho que isso é bastante interessante e é muito inovador, né? Porque são poucas universidades do Brasil que possuem uma disciplina de teoria avançada na graduação. Pouquíssimas, tá? Não se esqueçam disso. E, evidentemente, quando você começa a conhecer esses aspectos, a gente orienta para novas práticas que você pode adotar, que você pode implementar nas empresas que você for trabalhar. Por isso que ela orienta o desenvolvimento de práticas e de procedimentos no ambiente empresarial, tá bom? Muito bem. Tudo tranquilo? Conseguiram compreender a minha lógica nessa primeira aula? Sim. Sim, muito bem. Querem fazer alguma... Confesso que é um pouco ainda está um Exato. pouco nebuloso, assim, mas está interessante. Tá. Ela é a disciplina como um todo, ela é um pouco nebulosa, mas primeiro que você está acostumado muito com regrinhas, né? E aí quem que falou foi o Alexandre? Sim, foi eu. Ah, sim. Vocês estavam muito acostumados com regrinhas que vinham da disciplina normativa, né? Como faz, olha o CPC manda fazer isso, manda fazer aquilo. E aqui a gente sai desse conforto, sabe, Alexandre? Então, eu acho que sair desse conforto é uma coisa bastante legal. Mas há uma tendência de você começar a entrar no clima a partir da semana que vem já. Não se preocupe, vai ser legal. Tá? Não fique nervoso, fique calmo. Deixa eu ver se alguém colocou alguma pergunta para mim. Ninguém me colocou nada no chat. Tudo bem, então? Podemos ir encerrando a discussão da primeira aula por hoje. Na segunda... Professor, Pois não. nisso da contabilidade ser influenciada pelo ambiente, a gente também pode usar a questão da tecnologia como influência? A tecnologia como influência, você viu agora, né, nesse período do Covid, que as pessoas começaram a discutir o efeito do Covid na contabilidade? Sim, Isso foi uma coisa bastante interessante. O exemplo mais, só para pegar o Covid, mas eu posso pegar bitcoins também, né? Um exemplo mais fácil da gente visualizar agora, Helena, é que de repente as PCLDs começaram a aumentar demais, né? Então, se as pessoas estão desempregadas, se as pessoas estão com problemas financeiros, né? Se está tendo uma inflação muito descontrolada, evidentemente há uma tendência de aumentar o número de maus pagadores. E se aumentam os maus pagadores por conta desse ambiente, evidentemente que você tem que rever as suas provisões para PCLD, concorda? sim, Então, isso é um reflexo do meio. Olha, se a gente está comprando, se a gente está tendo que repensar o trabalho remoto e rediscutir pagamentos de funcionários, como é que ficam as provisões? E os riscos das demissões, entende? Então, assim, é um ambiente, né, que a gente nunca tinha pensado e que passa a repercutir diretamente nas empresas. Eu não recebo, sabe, mas eu reivindicaria se eu pudesse, né? Não posso, né, por conta de ser funcionário público, etc. Mas olha só, todos nós fomos jogados no trabalho remoto. Você sabia que o trabalho remoto tem custo, né? tem empresas que acabam dando auxílio de custo, né? Tem outras E que diminuem o pagamento por estar em casa. você entende? Então, assim, não é só o trabalho remoto.
uma parte para compensar o trabalho remoto, passa a ser um custo que não pode ser do funcionário, ou que não deveria ser do funcionário. Então, as empresas também passam a olhar isso, ou deveriam passar a olhar isso de uma forma diferente. Então, aumenta o custo da empresa, tira o custo do funcionário, entende? Então, assim, tem vários fatores que são influenciados pelo ambiente e que a contabilidade começa a rever. A gente não sabe como que faz contabilidade de bitcoins ao certo ainda. Tem um monte de especulação aí. Ninguém sabe direito, né? Ninguém sabe exatamente se está fazendo um negócio correto. E aí a gente vai aprendendo né, com a prática ao longo do tempo. Deu para entender o que é essa influência? Sim, obrigada, professor. Imagina. Mais alguém gostaria de participar? Não? Estou encerrando a gravação então. Ó, parei a gravação. Daqui 5 minutinhos eu já disponibilizo essa